dizer aos companheiros e companheiras, sabe, que seguem, acompanham, discutem, aplaudem e reclamam do Bloco da Cidadania, que nós estamos vivendo no Brasil um momento, eu diria, extremamente importante, porque vamos ter eleições e é sempre momento de debate. Mas eu acho que é importante que a gente perceba o seguinte, ou seja, nós precisamos valorizar tudo aquilo que é e que existe de mais sério no Brasil. A direita é implacável. A esquerda, quando faz oposição, a esquerda é sempre condescendente, ela respeita valores, ela não entra em questões pessoais, ela respeita o direito humano. A direita não, a direita é implacável. Vocês que acompanham a internet sabem o baixo nível, sabem que dentre coisas boas tem coisas que não merecem nem ser citadas. E quando você tem um instrumento como o Bloco da Cidadania, sabe, para falar coisa séria, é importante não só a gente seguir acompanhando, mas a gente contribuir para que a gente tenha mais blogs, sabe, exemplares com o Bloco da Cidadania. Você não vai combater a criminalidade, não vai entender, com pombinhas por aí. Então, isso aí, essa medida que nós tomamos, ajudou. Agora, aquela imagem, da forma que foi usada, a Carla Zambelli perseguindo o cara lá. Aquilo é muito forte. Aquilo teve gente, olha, o Bolsonaro defende armamento. Então, o pessoal, mesmo que não votou no Lula, anulou o voto. A gente perdeu. São Paulo estava bem aqui, né? A gente estava com 20 pontos. Quase 2 milhões, né? Foi. E aí, o que acontece? A Carla Zambelli tirou o mandato da gente. Ela tirou o mandato da gente. Você perde 5 pontos, quer dizer, a sua diferença é de 20 para 10 pontos. Que é 5. É 5 que você perde. Aqui em São Paulo dá quantos votos aí? Você dá 1 milhão de votos. 1 milhão de votos contra o Brasil todo. Entendi. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal condenou a deputada federal Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti pela invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça. A gente sabe que eles já estão buscando novos crimes, novas coisas, para tentar dizer assim, olha, como essa tese está muito fraca, então a tese do porte ilegal é fraca, porque eu tinha porte federal. A tese da invasão ao CNJ é fraca, porque não tem prova. Eles estão inventando agora uma nova tese, que em breve eu vou contar para vocês, por enquanto é sigiloso, mas eu já estou, inclusive, intimada a Polícia Federal a responder por um terceiro crime. E eu vou provar para vocês que não tem absolutamente nada demais. Eu simplesmente, nesse fato em que eu estou sendo acusada, busquei investigar dinheiro internacional de tráfico de drogas que estaria indo para o PT. E você é acusada agora de investigar. A senhora se vê, de certa forma, abandonada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro? Sim. Esperava apoio, né? Durante tanto tempo, desde 2013. Eu fui eleita em 2018, mas desde 2013 eu apoio o Bolsonaro, né? Antes, como ativista nas causas dele, ajudei na eleição de 2018, durante todo o governo. Eu acho que eu fui uma das pessoas de mais linha de frente dentro do Congresso para poder defender o governo, o presidente, enfim. E eu esperava ter algum tipo de retribuição em relação a isso, né? Ou seja, contar com a amizade dele nesse momento difícil. Mas eu acho que não só eu, como outras pessoas também perderam a amizade do presidente no momento que precisaram, né? Em depoimento à CPI do 8 de janeiro, o hacker Walter Delgatti Neto afirmou que Jair Bolsonaro pediu que ele invadisse o sistema eleitoral e que tratasse do assunto com o Ministério da Defesa. Segundo Delgatti, o ex-presidente prometeu indulto em caso de punição. O depoimento de Walter Delgatti Neto impressionou a maioria governista na CPMI pela riqueza de detalhes. Já a oposição cobrou provas do hacker, preso desde o início do mês, após invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça. Após saber que será presa antes de Bolsonaro, deputada ameaça ex-presidente. PF vê Zambelli como arquivo vivo. Carla Zambelli recebeu pouquíssimos apoios de colegas parlamentares e se diz abandonada por Bolsonaro. Sua sinalização é a de que debita seu abandono pela Câmara aos ataques
que vem recebendo dele, que a culpa por ter perdido a eleição de 2022. Mas com que Zambelli ameaça Bolsonaro? Antes de mostrar exatamente o que você já deve ter uma ideia pelos vídeos, o fato de que Bolsonaro vem acusando abertamente Zambelli todos esses últimos anos, desde 2022, desde que ele perdeu a eleição, isso está na base de uma postura que ela adota agora, no momento em que está desesperada, em que diz que não vai sobreviver na prisão, em que ela declara que Bolsonaro a entristeceu e que tudo isso tem sido um peso muito grande para ela, e tudo que ela tem dito tem sido em tom de ameaça. A Carla Zambelli disse em várias entrevistas, também nessa CNN, a Folha, que se entristeceu com a declaração de Bolsonaro de que ela teria sido responsável por sua derrota, apesar de que ela certamente contribuiu, porque a cena dela perseguindo um homem negro de arma em punho no centro de São Paulo realmente é algo que assustou a população paulistana, né? A Carla Zambelli criticou a condenação pelo STF e mostrou desespero ao dizer que não sobreviveria na cadeia. E isso ela diz a respeito não só da saúde dela, mas do fato de, como é uma simples deputada, ela não teria direito à cela especial nem nada. Então ela ficaria ali no meio de todas as outras presas e aí realmente ela sabe que uma pessoa de projeção, de classe alta, vai ser extorquida pelas outras presas, né? Vai ter que dar dinheiro, vai sofrer agressões. Então realmente ela está aí à beira do desespero. E condenada pelo STF, a Zambelli diz que Bolsonaro não a procurou e coleta atestados para evitar a prisão. Ou seja, são muitos recados, todo dia ela fala alguma coisa sobre Bolsonaro, ela diz que ela tomou um comprimido durante entrevista, também aqui ao jornal O Tempo, e afirmou que os médicos são unânimes a dizer que ela não sobreviveria à prisão. Carla Zambelli ainda não recebeu ligações ou mensagens de Bolsonaro desde que o Supremo a condenou à prisão. Zambelli recebeu uma sentença de 10 anos de prisão e agora ela esperava o apoio dele, mas nada, né? Ela falou à imprensa sobre essa condenação e disse que atravessa um momento de injustiça, mas de fé e esperança, etc. Muito bem, essa fala dela tem sido repetida de forma compulsiva. Toda entrevista que ela dá, ela diz que não sobreviveria na cadeia e fala alguma coisa sobre o Bolsonaro. Ela também disse se arrepender de ter perseguido o homem pelas ruas de São Paulo, mas ainda assim ela tentou condená-lo, né? Perguntaram para ela como ela definia o seu momento atual. Ela disse que está num momento difícil e nunca imaginei passar por uma situação dessa. Como que não imaginou fazendo as coisas que ela faz, né? E foi nesse momento que o Bolsonaro a expôs, né? No momento em que ela estava aí à beira da condenação, ele disse que ela tirou o mandato dele, quer dizer, afastando os colegas na Câmara, os deputados, né, que não têm dado apoio a ela. Inclusive, é praticamente incerta a possibilidade de a Câmara fazer por ela o que fez pelo Ramagem. E o caso é que a Zambelli, por conta de tudo isso, ela vai presa muito antes de Bolsonaro. A Carla Zambelli vai ser presa antes dele, e isso vai ser um novo revés para a extrema-direita, que deve mexer fortemente com o grupo político, mesmo que o Bolsonaro tenha marginalizado a deputada dentro do bolsonarismo. Ao decidir pela condenação da deputada por 10 anos, além da perda do mandato, o Supremo determinou a cassação do mandato por ofício da mesa diretora.
Trata-se de uma ordem do ministro Alexandre de Moraes para a casa apenas declarar a perda de mandato, já que a pena é superior a 120 dias de prisão em regime fechado. Se ela faltar por esse período de mais de 4 meses, o parlamento tem que cassá-la, assim como fez com Chiquinho Brazão, preso após ser acusado como mandante de assassinato em Marielle. A forma como Moraes fez a determinação pela perda do mandato da parlamentar não foi bem recebida na cúpula da Câmara dos Deputados, mas Zambelli é acusada de condenar os ataques ao sistema do CNJ. A perda automática de mandato da Zambelli amplia o desgaste entre o STF e a Câmara, mas também cria um outro desgaste que nós vamos ver a seguir. Pela Constituição, o plenário da Câmara tem que aprovar a cassação por condenação criminal. A primeira turma entende que a mesa diretora deve apenas declarar a perda do mandato. Não tem que nem analisar se aceita, se não aceita. Tem que apenas dizer que declara. Após a conclusão do julgamento no STF, o entendimento dos ministros sobre a forma como a Câmara deve declarar a perda do mandato parlamentar tem potencial de agravar o desgaste entre os dois poderes. A Zambelli, condenada, ela perde o mandato parlamentar e o relator do caso, Alexandre de Moraes, defende que ela perca o mandato por outra hipótese, por falta, já que cumprirá a pena em regime fechado. Ele escreve que, como no caso concreto, a pena a ser cumprida no regime fechado supera 120 dias, isso impediria o comparecimento de Zambelli a mais de 1/3 das sessões legislativas, o que leva à perda automática do mandato. Então, aí, no fim, vai acontecer a mesma coisa que no caso Ramagem, né? A diferença entre os casos Ramagem, porém, é razoável. A deputada federal afirmou ter recebido sinal verde de que a Câmara dos Deputados votaria para suspender a sua ação penal, de forma similar a com que fez com a Ramagem. Porém, não há sinais exteriores até agora de que isso vá acontecer. A Zambelli foi condenada pela primeira turma e com uma estratégia que deve dificultar a Câmara de agir nesse sentido. Mas por que a Carla Zambelli com o que ela estaria ameaçando Bolsonaro? É muito simples. Vamos lá. O plano de grampear Moraes começou em setembro e foi relatado pelo hacker, inclusive em depoimento na Câmara dos Deputados, na CPI do golpe, e a tentativa de comprometer o ministro do STF e do TSE, Alexandre Moraes, contou com o envolvimento de Carla Zambelli e do Walter Delgatti e do próprio Bolsonaro, segundo o hacker, não é, do próprio Bolsonaro. Em setembro de 2022, 3 meses antes de Bolsonaro e o ex-deputado Daniel Silveira se reunirem com Marcos Duval para propor um plano de gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo, foi plantada a semente da trama de um grampeamento ilegal do magistrado. O objetivo seria flagrar Moraes em qualquer diálogo que pudesse pôr em xeque a sua imparcialidade como juiz e presidente do TSE. Naquele dia 10 daquele mês de setembro, Bolsonaro recebeu no Palácio da Alvorada, fora da agenda oficial, o hacker Walter Delgatti Neto, que ficou famoso com a Vaza Jato. Em seguida, o hacker esteve no Ministério da Defesa. A aproximação entre Delgatti e Bolsonaro foi intermediada por Carla Zambelli, que era então uma das aliadas mais próximas do presidente. O hacker, então, ele foi contratado para tentar grampear o Moraes, invadir os sistemas dele. Inclusive, fotos comprovam o encontro do Bolsonaro com o hacker da Vaza Jato, e a Carla Zambelli estava junto, e aqui você vê as fotos dele chegando, ele saindo do hotel, chegando no Palácio da Alvorada, e ele chega às 6h52 da manhã e sai às 8h49. E o hacker, na CPI, ele disse que Bolsonaro pediu a invasão de urnas
Veja só, conhecido hacker da Vaza Jato, o programador Walter Delgatti afirmou que Bolsonaro pediu que ele invadisse as urnas eletrônicas em 2022 e ofereceu indulto caso o hacker fosse preso ou condenado. O Bolsonaro nega, o hacker só tem a palavra dele, mas a Carla Zambelli é o fiel da balança aí. Se a Carla Zambelli confirmar a versão do hacker, o Bolsonaro arruma mais uma pena para pagar para a justiça. E isso no momento em que ele já está no fundo do poço, né? Então aí, essa Carla Zambelli é, neste momento, a candidata mais forte a delatar o ex-presidente a caminho do cadafalso.